queria te convidar a abrir no livro de Provérbios, capítulo 2, vamos ler até o versículo 22. Provérbios, capítulo 2, vamos ler até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém. Ó Pai, obrigado pela tua palavra. Estamos juntos nessa noite, mais uma vez, com a expectativa de ouvirmos algo útil para nós, algo edificante, algo vindo do Senhor, meu Deus. Todos nós estamos atentos para isso, não para coisas humanas, não para histórias e filosofias, mas porque precisamos do alimento que vem do céu, a palavra que nos traz fé e nos fortalece em dias difíceis. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Entrego a minha vida nas tuas mãos, que eu possa ser usado pelo Senhor com graça, misericórdia e poder do Espírito Santo. Assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Amados, tem muita gente fazendo loucuras, se arriscando para encontrar um tesouro. É curioso porque o próprio Senhor Jesus disse a respeito de tesouro, dizendo que onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E muitas pessoas se arriscam. Talvez, se você fazer voltar a memória aí, a uns 500, 600, 700 anos atrás, na época, dos descobrimentos, nossa nação em 1500 e outros, o povo britânico, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, desbravavam o mundo buscando tesouros. O próprio Brasil, nós mandamos, naquela época, muitas riquezas para Portugal. Ainda hoje tem gente se arriscando, não sei, com sinceridade, não sei se hoje ainda acontece, mas você lembra da Serra Pelada, Aquelas pessoas todas também se arriscando ali, fazendo às vezes até loucuras para encontrar um tesouro. Talvez você também tenha visto pessoas que agora, para buscar uma imagem inusitada, uma coisa assim inédita,
de fato um tesouro natural, né? uma vista incrível, as pessoas se aventuram a fazer selfie. E você sabe que de vez em quando tem um morrendo por aí, né? Tem gente querendo fazer selfie com crocodilo, né? Com um tubarão branco, na beira de um penhasco, em cima de uma torre. E de vez em quando um se desequilibra, leva uma mordida, é abocanhado e morre. Tudo isso para tirar uma foto, ficar numa exclusividade, colocar aí no Instagram e, né? Nossa, que lugar bonito, que coisa maravilhosa, um tesouro que o fulano encontrou. Tem muita gente, irmãos, que se arrisca, como eu disse, enfrentam perigos de morte, né? Você talvez tenha visto um filme chamado Z, A Cidade Perdida, onde conta a história do coronel Percy Fawcett. Dizem que o filme Indiana Jones foi inspirado nesse homem, e ele desbravou a Amazônia mais de uma vez, até que ele e o filho desapareceram, não voltaram mais, e ficaram sabendo mais tarde, por outros também que andaram se embrenhando pelas matas, de que de fato morreram pelas mãos de tribos, pessoas que enfrentam perigos de morte para encontrar algo diferente, uma cidade perdida, um tesouro, talvez alguma coisa inusitada. Mas poucos passam trabalhos para buscar inteligência e sabedoria. Imagina se as pessoas fizessem todo esse esforço para encontrar a inteligência e sabedoria. Que nós lemos aqui o capítulo 2 de Provérbios, dando a entender que ela é como a prata e como a tesouros escondidos. Se você procurar pela sabedoria, inteligência, entendimento, se você clamar por isso e se você for diligente, da mesma maneira que as pessoas são para procurarem tesouros, procurarem todas essas coisas, você teria, né, isso também. Como nós louvamos aqui logo no início, né, não há maior tesouro para nós do que o Senhor. Não há um tesouro maior, mas nós vemos que pessoas têm poucos trabalhos, não têm esse desempenho, esse interesse para encontrar a sabedoria, o conhecimento, o temor de Deus. As pessoas dão pouco valor a isso. E então a sabedoria de Deus é retratada aqui como um tesouro escondido. Diz assim o verso 6 que nós lemos: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então Deus é quem dá essa sabedoria, Deus é quem é da sua boca que vem a inteligência e o entendimento. Então é um tesouro escondido. Ela precisa ser vista por nós, por todos os que se professam cristãos, a sabedoria de Deus como um tesouro, e deve ser buscado com diligência, com esforço, com clamor, com oração. Mas essa sabedoria, irmãos, tem um destino certo. A sabedoria de Deus não é para o iníquo, não é para o ímpio, é para o seu povo. Então, tem um destino certo, né? Diz aqui que ele reserva a sabedoria, a verdadeira sabedoria, para os retos, é para os justos a sabedoria de Deus. Então tem um destino certo e um propósito específico. A sabedoria de Deus, a inteligência, o entendimento divino não são usados, não tem o propósito de riqueza, não tem o propósito de obter algum ganho, alguma vantagem, alguma visibilidade. Esse não é o propósito, nem o destino da sabedoria de Deus. Então, ela só é encontrada com esforço, porque ela é oculta. Ela não é visível, ela não é fácil de ser encontrada, né? Diz lá no Evangelho de Mateus, queria ler contigo, Mateus capítulo 13, vamos ler o versículo 44, Mateus 13, 44,
diz assim, palavras do Senhor Jesus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja como Jesus fala, mais uma parábola, mostrando como tentando nos explicar com palavras humanas, como é o reino de Deus. É semelhante a um tesouro escondido no campo. E quem descobre, dá a ele o verdadeiro valor, reconhece o seu verdadeiro valor e, transbordante de alegria, se livra de tudo, não é? Ou seja, não coloca mais nada acima desse tesouro, a ponto até de, se fosse possível, vender tudo. O reino de Deus não se compra, o reino de Deus é apenas pela entrega. Isso é algo também que nos atrapalha hoje, isso é algo que nos dificulta, isso é uma grande barreira, né? Porque nós hoje acreditamos, desde a nossa infância, que as coisas não vêm sem esforço, não vêm sem a dedicação. A gente ouve nosso pai e nossa mãe falando para a gente: estuda, se você não estudar, se você não batalhar, não correr atrás, você nunca vai ter nada na vida. É com esforço que se conquista alguma coisa. E quando a gente chega ao Evangelho e descobre que eu não posso comprar, que não é possível comprar a graça de Deus, ela é gratuita, é um favor não merecido, isso é uma barreira para o ser humano. Nós, com esse conhecimento, com essa vivência, a gente pensa: como é possível? Não tem uma parte minha, não tem um sacrifício, não tem um esforço. Mas a palavra de Deus diz que ela é um tesouro escondido. Não é algo que fique por aí visível. Não é possível de ser buscado humanamente, fazendo expedições, como o filme, vamos encontrar a Arca do Tesouro, vamos ficar poderosos. Irmãos, isso não é visível a olhos humanos, mas é oculta, é encontrada com clamor, com oração. Diz aqui no versículo 3 do capítulo 2 de Provérbios, que diz: e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. É com clamor, é orando, pedindo a Deus. Então, é oculto, é espiritual, não é visível. Por isso não é para o mundano, por isso não é para o ímpio e para o iníquo. É para o justo, para o povo de Deus. Quem ora, quem Deus ouve, quem Deus recebe as orações. Mas é preciso haver esforço, é preciso haver uma dedicação em oração. Nós não precisamos ser um Indiana Jones do reino, nem um Percy Fawcett. Imagina se agora, se eu dei a ideia para alguém dar um nome para uma igreja, Indiana Jones do reino de Deus. Ou uma Tomb Raider, aquelas que, para as mulheres, que andam também atrás de um tesouro. Não é assim, não é dessa maneira, não é necessário ser esse aventureiro. É necessário clamar, é necessário buscar, sim, com esforço, com diligência, como diz aqui o texto, mas não de maneira humana. E nós, cada vez mais, irmãos, precisamos desse entendimento de Deus. É um momento em que o povo de Deus precisa de muito discernimento, de muita inteligência, de muita moderação, Precisa disso tudo. Então, só clamando a Deus. E aqui nós vamos entender que, na verdade, não é difícil. Na verdade, os princípios de Deus são bem simples. Como eu disse, não é comprando nada, não é fazendo algum esforço braçal, algum trabalho, subindo escadaria, nada disso. Na verdade, o que Deus coloca são coisas simples. Há um esforço diligente, sim, mas há um esforço espiritual. E ele é bem simples. A parte mais difícil, Deus já fez.
Para nós fica a parte mais fácil. Mas o que precisamos entender é que há sim um esforço diligente. Há sim um dever nosso de persistir. E, na verdade, irmãos, não começa com esforço grande. Ao ouvir assim, parece, né? Pode parecer para as pessoas que você, mas isso não está acessível a mim, pastor. Eu sou pequenininho, né? Isso daí deve estar ao nível dos grandes apóstolos, dos pastores, dos bispos. Irmãos, nada disso. Está acessível a todos, porque não começa com esforço grande. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Olha só a condição de Deus logo no início. Tem alguma dificuldade aqui? Tem algum esforço? Alguma diligência? O que eu disse é como nos atrapalha o nosso raciocínio secular de que eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que ter aí uma novena, tem que ter umas 7 semanas, tem que ter uma campanha, tem que ter alguma coisa para eu conseguir essa sabedoria, esse conhecimento. Mas o que Deus está dizendo aqui é, filho meu, se você aceitar as minhas palavras e esconder os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e aí ele vai continuar dizendo, mas no início não é necessário esforço, basta receber. Quando diz aqui aceitar, é receber e guardar. Esse guardar dele, o esconder, seria um guardar, um entesourar. E aí é que começa o grande problema. Será que nós estamos ouvindo as palavras de Deus e, em primeiro lugar, recebendo? Será que eu guardo? Será que eu aceito? Não é? Pastor Maurício de vez em quando fala que não gosta desse termo, eu aceito Jesus, mas seria eu me rendo, ou eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, o problema é receber as palavras. E hoje nós vemos ouvidos arredios, pessoas arredias, que Deus fala, e não é somente hoje, já desde o tempo, né, do povo de Deus lá do Egito, povo que é de dura cerviz, que não quer receber as palavras, não quer guardar os mandamentos. Então, irmãos, começa com um esforço, na verdade, muito simples, muito tranquilo. Basta receber, né, e guardar, entesourar. Porque há uma diferença grande, e o texto pode dar margem a um entendimento errado, quando diz esconder contigo os mandamentos. Pode parecer como aquela parábola do Senhor Jesus, dos talentos. Um recebeu um talento e enterrou. O esconder não é botar num lugar que ninguém vai encontrar. Tem certas coisas que a gente esconde que nem mesmo a gente lembra onde botou, não é? Você guarda tão bem guardado que você, quando precisa, não sabe onde está. Não é esse esconder que a palavra do hebraico quis dizer. Ela quis dizer, na verdade, um receber. Eu recebo a palavra de Deus. E eu escondo, não é? Eu guardo comigo esses mandamentos, mas eu considero eles como um tesouro. Aquilo que as pessoas te dão e você dá valor como um tesouro, você guarda com cuidado ou com negligência? É lógico que você vai guardar com todo cuidado. Você vai receber aquilo ciente do valor que aquilo tem para você. Então é como se você estivesse entesourando, não é? Você estivesse recebendo aquilo, mas vendo que, poxa, isso aqui, eu não somente vou receber, mas eu vou guardar com muito cuidado, dando a ele o devido valor. Então, irmãos, não há esforço envolvido. O que há, na verdade, são corações duros, ouvidos fechados,
cerviz dura, como diz a palavra de Deus, porque o que Deus requer é a sua atenção. Deus não requer os seus sacrifícios, como diz a palavra de Deus, melhor é obedecer do que sacrificar. Deus quer que você dê atenção a Ele, que você incline o seu coração e o seu entendimento, que você incline o seu ouvido, é o que diz o versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Então, o que Deus diz é que eu recebo, sei o devido valor, mas eu fico atento, o meu ouvido está atento, e eu inclino o meu coração ao entendimento. Irmãos, tudo o que você coloca o seu coração, é necessário, o que Deus quer é o seu coração. Ouvimos isso aqui recentemente. Tudo o que você coloca o seu coração, é porque você dá valor no seu mais profundo, no íntimo do seu ser. É quando o coração está envolvido. Então o que Deus requer é a sua atenção, que você dê ouvidos a Ele, e que você incline o seu coração a esse entendimento. Porque quando vierem os desafios, e os desafios vêm, estamos passando por desafio grande, não é pequeno. Acabei de falar que tem muitas pessoas perdendo emprego, negócios aí fechando, há desafios, há pessoas perdendo parentes, coisas que até pouco tempo atrás não imaginávamos. E aí, quando vierem esses desafios, como é que nós vamos agir? Será que nós vamos ter a sabedoria? Sim, quando eles vierem, nós estaremos capacitados, estaremos fortalecidos, não seremos enganados. Veja só o que Deus diz a Josué, logo no momento em que ele assume o lugar de Moisés. Moisés morreu e Deus se dirige a Moisés, lá no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7, Deus diz assim para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui Deus fala com Josué: Josué, Moisés, meu servo, morreu, e agora é você que vai liderar esse povo. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu tenho dado como prometi a Moisés. Josué, agora é contigo. Mas, Josué, você recebeu capacitação todo esse tempo. Creia, seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo, você vai superar as dificuldades, você está capacitado. Tão somente seja forte e corajoso e guarde tudo o que eu te ordenei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Em suma, ele estava dizendo para Josué o que nos diz hoje. Irmãos, busque a sabedoria e o entendimento de Deus, porque quando os desafios e as dificuldades vierem, você seja forte e corajoso, você tenha todas as condições, você seja capacitado, fortalecido para enfrentá-las. Nesse momento é importante, mais do que nunca, talvez, que busquemos a sabedoria e o entendimento de Deus. Para isso, nós temos que considerá-la valiosa e preciosa, como um tesouro escondido, como diz aqui o verso 4 do capítulo 2 de Provérbios. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares. Ah, meu irmão, se nós fôssemos tão diligentes, como muitas pessoas são, para buscarem prata e tesouros escondidos,
ou nem prata e tesouros escondidos, né? Mais negócios, riqueza, poder, quanta diligência, quanto esforço. Pessoas, se preciso, passam por cima das outras para alcançarem seus objetivos. Ah, se nós fôssemos tão diligentes assim, como se quando se trata da sabedoria, do entendimento, da inteligência que vem de Deus, nós precisamos então considerá-la valiosa e preciosa. Então não dá para ser relaxado e negligente. Você hoje está recebendo a palavra, você domingo recebeu a palavra, domingo de novo, 2 cultos, você vai receber a palavra. O que você vai fazer com ela? Você vai aceitar ou você vai receber? Porque tem muita gente, irmãos, que ouve, mas não aceita. Ouve a palavra, mas a rejeita. Não a recebe. Não, isso aí eu não recebo não. Isso eu não quero, isso aí não é para mim. Se nós formos relaxados, negligentes, lembra que eu disse, quando você recebe algo que você considera valioso, você vai colocar num lugar com todo carinho, com todo cuidado, algum lugar que ninguém tropece, que ninguém derrube, porque você deu valor àquilo. E o que você vai fazer com a palavra que você recebe hoje, que você vai receber domingo? Você vai ser relaxado, negligente, desinteressado? Provérbios capítulo 4, que nós não lemos, versículos 20 e 21, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. É o que Deus está dizendo para nós: filho meu, abre o teu ouvido, inclina o teu coração, guarda, não deixa eles se apartarem de ti, guarda no mais íntimo do teu coração, dê valor. Onde está o teu tesouro, não está o teu coração também? Por isso Deus está dizendo, guarda no mais íntimo do teu coração. A palavra tem que ser um tesouro para nós, guardada, valiosa, preciosa, para que ela nos fortaleça, nos dê a sabedoria necessária. Outra coisa que aprendemos é que esse esforço todo é para guardar a palavra de Deus. É o primeiro desafio do cristão. É talvez a parte mais difícil para nós, receber e guardar, ou entesourar consigo. Talvez seja o momento mais difícil. Por isso que muitos preferem dar somas de dinheiro, ofertas, dízimos, para comprar achando que compram a bênção, porque receber e entesourar a palavra de Deus é muito mais difícil. Quando Deus fala ao povo, né, Moisés está lembrando a lei lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 40. Veja só o que é dito ao povo: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Deus já desde o início dizia para o povo: guarda os meus estatutos, os meus mandamentos, para que você tenha uma vida boa, para que vá bem para você, para a sua descendência, para que os teus dias se prolonguem na terra, para que haja paz. Irmãos, se o povo ouvisse desde lá do início, se o povo guardasse e superasse esse desafio de dar valor, entesourar a palavra de Deus, muitos problemas teriam sido evitados. Mas nós dizemos, tanto para Deus como para muitos de nós, dizemos: ah, pastor, mas a situação está difícil. É difícil, não dá, não estou conseguindo guardar a palavra. Os problemas do mundo, as dificuldades estão me tirando o ânimo, eu não estou conseguindo enfrentar. E aí eu lembro da passagem, né, da parábola do semeador, que o Senhor Jesus ensinou.
Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 18. Mateus 13, 18, diz assim: aprendei, pois, a parábola do semeador. Porque Jesus está dizendo aqui que um deles, quando vem, né, o semeador, quando vai a semear, diz aqui: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus, antes, ao falar a parábola, ele diz, não é, aquele que cai entre os espinhos, aquele que cai à beira do caminho, ele dá os exemplos de onde cai a semente. E aqui, nesse versículo 18 e 19, está fazendo menção àquela palavra que foi arrebatada pelo maligno, foi tirada. Irmãos, eu poderia dizer que ela não foi guardada. Vem o maligno e arrebatou, né? Diz aqui o versículo 19, aquela palavra que foi semeada no coração, é essa que ele quer tirar. A palavra que fica no seu coração, aquela que ele sabe que ficou no plano mental, aquela que entrou por aqui, saiu por aqui, aquela, meu irmão, ele não está nem aí. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com as pessoas que conhecem muitos versículos da Bíblia, mas não estão semeados no coração. A partir do momento que ela cai no coração, aí ele vai fazer todo o esforço para tirá-la de você. E aí nós nos assemelhamos a esse que foi arrebatada a semente. Ah, está difícil guardar, eu não estou conseguindo. Irmão, se dermos valor à palavra de Deus, nós vamos ver e entender as maravilhas que ela reserva para nós. A palavra de Deus reserva maravilhas. Voltando a Provérbios 2, versículos 7 e 8, olha só o que Deus diz a respeito dela. Ele reserva a sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Veja que maravilhas Deus tem para aqueles que guardam a palavra dele. Ele protege, dá escudo para aqueles que caminham, ele guarda as veredas, os seus caminhos, e conserva o nosso caminho, o caminho dos santos. Por isso eu disse que a palavra não é para o iníquo, é para o povo de Deus. Ela tem essas maravilhas e esses efeitos para nós. Não adianta um iníquo, né, um ímpio pegar a Bíblia, abrir num salmo, abrir em algum lugar, colocar algo no carro com a palavra de Deus. Ela não é escudo nesse sentido. Ela não endireita a vereda de ninguém se ela não cair no coração, se ela não for considerada como um tesouro. E quando nós entesouramos mesmo, e não apenas guardamos, eu queria que você desse valor a essa diferença na semântica da palavra, no entendimento. Guardar não é a mesma coisa que entesourar, irmãos. Eu guardo um prato de jiló, mas eu entesouro uma caixa de bombom. Para mim são valores completamente diferentes. Não é a mesma coisa. O que você guarda e o que você entesoura? O que você considera um tesouro para você? Porque o guardar, irmãos, me traz à memória aquilo que fica cheio de poeira, aquilo que você não usa, né? Eu vou tentar adotar, já estou há algum tempo tentando adotar um critério de que se eu não usei e não toquei em determinada coisa por um ano, eu já tenho vontade de me desfazer dela. Se eu não usei por um ano, é porque não tem utilidade para mim. Está acumulando poeira, teia de aranha, traça. Isso para mim é guardar. Agora, o entesourar é diferente. É aquilo que você põe num lugar, mas você todo dia vai lá e dá uma olhada, né?
Opa, tem uma poeirinha aqui, deixa eu limpar, deixa eu lustrar, deixa eu tratar com carinho, deixa eu cuidar disso. Para mim isso é o entesourar. Então, quando nós entesouramos a palavra de Deus, nós nos livramos de ciladas. É também bastante conhecido o Salmo 119, o versículo 11. Vamos ler o Salmo 119, o versículo 11, que diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, se nós guardarmos no coração, entesourando as palavras do Senhor, nós nos livramos de ciladas. É o que o versículo 11 diz: para não pecar contra ti. Porque eu sei exatamente qual é o seu mandamento, qual o seu estatuto, ele está aqui gravado no meu coração, bem guardado. Eu não deixo ninguém tirá-lo de mim, e isso me livra de muita cilada. Por isso eu digo nesse momento, o conhecimento de Deus, a sabedoria, a inteligência de Deus é importantíssimo, irmãos, para nós não nos metermos em ciladas, nos livrarmos do pecado, o isolamento, quarentena, todas essas dificuldades. Tudo isso, irmãos, eu creio que Deus tem algum desígnio, como diz Romanos 8:28, mas o maligno está aí à espreita para arrebatar, para estragar, para destruir, buscando uma brecha. Então, se nós não tivermos a sabedoria de Deus guardada no nosso coração, nós vamos cair em ciladas, nós vamos cair no engano. Então, nós precisamos dedicar nosso lado racional e emotivo, sim, para aprendermos as coisas de Deus. No versículo 2 diz: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Irmãos, quando nós fazemos isso, com também o nosso lado racional e emotivo, a coisa muda completamente de figura. Muitas pessoas dizem a respeito do sentir no coração que é errado, é perigoso, e é verdade. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas quando a Bíblia diz aqui a respeito de coração, também está ligado, o contexto, ouvido e coração, está ligado ao seu lado racional, à sua razão, o seu entendimento. É preciso, nesse momento, usar também a razão, para você aprender as coisas de Deus, abrir o seu ouvido, discernir. Peça ao Espírito Santo: Senhor, o Senhor me deu cérebro, me deu uma personalidade, não foi à toa, não foi para ser um bitolado, um controlado por ninguém, mas nesses momentos, a palavra de Deus precisa também do nosso lado racional e emotivo. Ela precisa influenciar o nosso lado racional e emotivo. Eu não posso dissociar os dois. Eu não sou duas pessoas, eu sou uma pessoa. Você é um indivíduo, um ser de três partes. Mas, você já ouviu aqui, já aprendeu, que quanto mais o Espírito Santo influencia a sua alma, você é conduzido por ele. O fruto do Espírito vem, ao passo que se você deixar a sua alma, o seu lado racional e emotivo ser levado pela carne, você vai para o caminho do pecado. Então nós precisamos guardar a palavra que nos livra do pecado, das ciladas. Precisamos, com o nosso cérebro, razão, entender, sermos influenciados pelo Espírito Santo para isso. E as pessoas dedicam o seu tempo, irmãos, hoje eu fico impressionado como as pessoas dedicam tempo para ouvir coisas inúteis. Quanta bobagem a gente ouve por aí, quanta bobagem tem sido dita, quanto tempo a gente perde. Irmão, administre melhor o seu tempo, gaste seu tempo com coisas de mais qualidade.
Procure estudar, se você puder, procure ler a palavra, oração, mas não fica perdendo o seu tempo com coisa inútil, com coisa que não vai te acrescentar em nada. E aí depois você vai dizer que não tem tempo para se dedicar a Deus, que você não tem tempo para diligentemente buscar sabedoria. Porque se nós tivéssemos o mesmo esforço e interesse em buscar esse tesouro do que nós temos para as coisas inúteis dessa vida, a nossa vida seria diferente. Seria muito melhor, muito mais bem aproveitada. Então, irmãos, administre seu tempo. Nós devemos também perseverar na oração. Esse é um outro ponto de perseverança. O versículo 3 do capítulo 2 de Provérbios diz que se clamarmos por inteligência e por entendimento, alçarmos a voz. Veja, irmãos, a oração hoje é vista como um esforço. E quando a Bíblia diz que você deve perseverar na oração, não é dizer que ela é um fardo para você. As pessoas hoje consideram a oração como um esforço, mas como se fosse um fardo. Não é nesse sentido. O esforço da oração é a perseverança. Você lembra a parábola lá de Jesus, que ele diz, né? Vamos ler Lucas 18, versículo 1, ele diz sobre o juiz iníquo, uma mulher que ficava ali insistindo, né, para que ele julgasse a sua causa. Lucas capítulo 18, verso 1, diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você deve ser perseverante, mas a oração não pode ser considerada um esforço como um fardo, mas sim uma perseverança, porque a parábola do juiz iníquo diz exatamente isso. Ela era tão perseverante em cima do juiz, e ele chega a dizer: olha, eu não temo ninguém, mas essa mulher está me perturbando tanto que eu vou acabar julgando a causa dela. E aí Jesus, no final, você vai ver que Jesus está dizendo, no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. No 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus então diz que nós devemos perseverar, nunca esmorecer, mas a oração é vista hoje como um esforço, como um fardo. Ah, meu Deus do céu, tem que orar? Não dá para ser abençoado sem orar? Irmãos, perseverança. A lição de Jesus foi para não desanimar na oração, não foi para considerá-la um fardo. Guardar a palavra de Deus na mente sem fé não adianta. Você pode pensar agora: pô, pastor, o senhor está confundindo minha cabeça. Você está dizendo que tem que usar o seu lado racional e emotivo, mas está me dizendo que guardar a palavra na mente não adianta? Sem fé, não. Eu disse que a sua razão, o seu lado emotivo, a sua alma tem que ser influenciada pelo Espírito. E sem fé, irmãos, não dá. É apenas o plano racional. O momento que a fé entra em ação é quando você de fato vai entender. De fato o Espírito vai influenciar. Sem fé não adianta. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então, apenas no plano mental não adianta. A oração tem que ter ação conjunta do Espírito Santo. Não adianta uma oração mental, não adianta uma perseverança, não adianta uma repetição mecânica, não adianta você ir num muro lá e ficar balançando a cabeça, repetindo, não adianta um rosário repetindo. Não, irmãos, fé. O que é necessário é a ação conjunta do Espírito Santo, porque Ele intercede por nós. Você não sabe orar como convém? Sem Ele, você não tem intercessão. O pastor falou aqui, né? Falou na live com os jovens do orar em línguas. Quando oramos em línguas, o meu espírito ora de fato, a minha mente fica infrutífera. Mas se eu não tiver essa fé, se eu não tiver essa ação do Espírito Santo, não consigo.
não consigo perseverar. Então preciso, sim, da minha razão, da minha mente, mas preciso da fé. Preciso do Espírito Santo. E os dois, irmãos, acredite, embora muitos não creiam, os dois convivem maravilhosamente bem. Em Deus não há confusão. Em Deus há paz, há entendimento, e é tudo o que nós necessitamos. Deus nos dá, como eu disse no início, Deus já fez a parte mais difícil. Do versículo 5 ao 8, ele diz: então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, Deus nos dá o que precisamos. O que nós precisamos fazer, na verdade, irmãos, é pouquíssimo esforço. Muito pouco, mas estamos desanimados, estamos cansados, fatigados, porque achamos que precisamos de um fardo em cima de nós. Livre-se desse fardo, livre-se disso. Jesus veio tirar o fardo de cima das pessoas que os fariseus colocavam, porque não conseguiam entender a simplicidade do Evangelho. Nós precisamos entender que o esforço não é grande. Orar com perseverança, isso não é um esforço grande. Buscar entendimento, guardar a palavra de Deus, inclinar o meu ouvido, irmãos, isso não é difícil. Tanta gente dando entendimento e dando seu tempo para tanta bobagem, e não estão dando valor à palavra de Deus, que é tão importante nesse momento. Amados, ouça o que Deus, o que o Espírito Santo está falando conosco. Às vezes nós não sabemos como lidar com as provações e por que elas nos sobrevêm. Nós precisamos enxergar com a sabedoria de Deus. Se nós não enxergarmos como Deus vê, nós não vamos entender o porquê das coisas. Nós vamos ficar fatigados, vamos ficar pelo caminho. E só assim nós vamos entender então um pouco como Deus age. Não vamos entender tudo, porque Deus é infinito e é impossível para o homem entender tudo a respeito de Deus. A sua justiça, como nós vimos aqui, há uma justiça de Deus sendo exercida, sim. Há os juízos de Deus, como Ele exerce essa justiça, das variadas maneiras, é Ele quem escolhe, Ele é soberano. Mas se tivermos esse entendimento, nós vamos compreender a equidade também. Vimos que Deus trata a todos por igual. Deus não faz acepção de pessoas. Então a equidade de Deus, como Ele diz, também entenderemos quais serão os seus critérios. Nós vamos entender um pouco da imensidão do que Deus é, da infinitude que Deus é. Só com esse entendimento, só com o clamor a Deus, por isso é que nós vamos entender um bocado dessas coisas. E aí, irmãos, muda muito o cenário. Quando você entende um pouco sobre a ótica de Deus, tudo que você passa tem uma outra perspectiva. Os seus caminhos, as suas veredas, elas são tortuosas, os nossos caminhos, porque nos parecem assim. Mas com a sabedoria de Deus, como ouvimos também no domingo, né, que João Batista veio aplainar, endireitar as veredas, o que nos parece torto e de lá para cá, com o entendimento e sabedoria de Deus será endireitado. Tudo diante de nós vai ter uma outra perspectiva. Assim nós vamos entender. E como eu disse, há recompensas incontáveis. Do versículo 11 ao 20, para a gente terminar. Veja só. O bom siso te guardará. Siso é juízo. O bom juízo te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas,
que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Olha, irmãos, que bênçãos incontáveis. Olha que recompensa, quanta coisa boa Deus tem reservado para nós. Tem tesouro maior do que esse? Tem coisa melhor que eu possa empenhar o meu tempo e a minha diligência do que ter todas essas coisas? Não tem, irmãos. Há vários caminhos, mas cabe a cada um de nós decidir por qual dele devemos ir. Deus nos deu esse poder de decisão e cabe aqui decidir que caminho você quer seguir. Se você quer seguir esses caminhos tortuosos, esses caminhos do mal, esses caminhos de ruína, você escolhe. Mas se você pedir a Deus, clamar por sabedoria, inteligência, conhecimento, você vai ter todas essas bênçãos. Você vai andar no caminho dos homens de bem, Deus vai guardar os seus caminhos, você vai ter uma outra perspectiva, porque Deus nos garante um lugar de habitação segura e de paz. É o que diz o versículo 21, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Essas são as promessas de Deus, é o que Ele garante para nós. Então peça a sabedoria a Deus e Ele te ajudará com certeza a tomar decisões nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Como ouvimos, Deus, que ela é o tesouro mais precioso, aquele que devemos dar o maior valor, aquele, meu Deus, que vai subsistir, permanecer para toda a eternidade, porque todas as coisas passam, a nossa vida, meu Deus, passa, mas só a Tua palavra permanece eternamente. Ó meu Deus, esse tesouro nos céus, esse tesouro que é a Tua palavra, meu Deus, é o que queremos persistir, é o que queremos buscar. Meu Deus, não precisamos, o Senhor não requer de nós correr risco de vida. Alguns até correm, sim. A igreja correu risco de vida no passado para ter esse tesouro, para ouvir as Tuas palavras. Meu Deus, mas nós hoje não precisamos passar por isso. Ó Pai, não há diligência, não há esforço, não há interesse em muitos. Ó meu Deus, como virá a inteligência, o conhecimento, a Tua sabedoria, que o Senhor reserva para os justos, que é escudo para nós, que endireita os nossos caminhos e tem tantas bênçãos. Ó meu Deus, nos ajuda, Pai, a ouvir a Tua palavra, receber, meu Deus, com o coração singelo, com o coração aberto, e guardar, meu Deus, com cuidado, reconhecendo que é um tesouro inestimável, que nos livra de ciladas, que nos abençoa. Ó meu Deus, trata conosco, ajuda o Teu povo, meu Deus, que precisa tanto ouvir. Ajuda, meu Deus, nesses dias, tantas pessoas que se sentem esgotadas, fatigadas, meu Deus, sendo enganadas. Ó Pai, que com essa sabedoria vinda do alto, que a nossa mente, a nossa razão possa discernir, meu Deus, tudo o que está acontecendo à nossa volta. Pai, nos ajuda, guarda a Tua igreja, sê misericordioso conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.